O homem que moldou o século a homens cuja presença molda o destino de milhões menos, mas cuja história é um enigma envolto em sombras. Joseph Stalin, o homem que comandou um império gigante no século XX, é um deles. Para alguns, um salvador que transformou uma nação agrária em superpotência, que enfrentou o monstro nazista e mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Para outros, uma sombra aterrorizante que lançou milhões à fome, à prisão e à morte. Um mestre da paranoia, da violência e do medo. Como um homem tão marcado pela brutalidade e pela desconfiança pôde manter, por décadas, um poder absoluto? Qual o preço de entregar o destino de um país gigante e de sua gente às mãos de um personagem tão complexo e controverso? Aqui começa a nossa jornada menos pela mente inquieta de um homem que reescreveu a própria história, que viveu entre a glória e o terror, e cujo legado ainda ecoa, invisível, mas presente, no mundo que deixamos para trás. Você está pronto para mergulhar na sombra do homem que moldou o século? Prepare-se para conhecer Joseph Stalin, menos nem herói, nem vilão, mas uma figura que permanece, até hoje, um mistério e um aviso. Capítulo 1. O Menino de Gori. Nascido em 18 de dezembro de 1878. Em Gori, uma modesta cidade da Geórgia, sob o domínio do Império Russo, o menino que viria a ser conhecido como Stalin não chegou ao mundo em meio à miséria absoluta, mas em uma família de condições modestas que rapidamente se desfez. Seu pai, Bessarion, era um sapateiro talentoso e empreendedor, mas o álcool transformaria sua vida em uma espiral de violência e decadência, espalhando medo e sofrimento pelo pequeno lar. Seu nome era Yosebi Bessarionis Teze Jugashvili, apelidado carinhosamente de Soso na infância, um garoto marcado pela fragilidade física e pela dureza do cotidiano. 2 irmãos seus haviam morrido ainda bebês, moldando desde cedo a intensidade do amor e da proteção de sua mãe Ekaterine. Kek, uma mulher de fibra, que lutava para manter a família unida enquanto enfrentava o semblante sombrio do marido. A infância do menino Soso foi um campo de batalha silencioso. Espancamentos ferozes do pai, a presença constante do medo, as dores das doenças menos como a varíola, que gravou cicatrizes em seu rosto, e a grave lesão em seu braço esquerdo, resultado de um acidente na infância. E a luta, obstinada para sobreviver entre essas sombras. Mas havia também momentos de luz e de sonhos. Menino de voz pura, dedicava-se ao canto no coro da igreja e aos estudos na escola da igreja de Gori, onde a educação era vista como o caminho para uma vida melhor. Sonhava em ser padre. Talvez uma forma de escapar daquela realidade dura e encontrar um propósito maior. Naquela pequena cidade, à sombra das montanhas do Cáucaso, onde várias culturas se encontravam, o garoto talentoso começava a forjar a complexa personalidade que anos depois comandaria com punho de ferro uma das maiores potências do século XX. O homem nascido nas fraturas do sofrimento e da ambição, moldado por um ambiente opressivo, em que a violência e o silêncio conviviam lado a lado. Essaïne Fé, Nsia, marcada por traumas e pela luta constante entre esperança e desespero. Seria o primeiro capítulo da longa noite que o mundo viveria sob a sombra de Joseph Stalin. Capítulo 2. O Seminário e a Rebelião. Em 1894, o jovem Soso deixou a pequena cidade de Gori para entrar no Seminário Ortodoxo de Tiflis, a capital da Geórgia. Ali, sob a rígida disciplina dos monges, buscava o sonho de se tornar padre, um caminho respeitável e de esperança para abandonar as sombras da infância. O seminário, contudo, não era apenas um local de ensino religioso. Era uma fortaleza de rigidez e repressão. As vozes de Deus e do czar ecoavam num ambiente onde toda expressão própria era vigiada e as ideias devem ser uniformes, como as orações. A língua georgiana era proibida, o russo imposto, e qualquer desvio do dogma era punido com castigos severos. Foi nesse clima sufocante que Soso começou a descobrir os murmúrios da rebelião,
livros clandestinos, panfletos revolucionários e ideias que prometiam derrubar não só imperadores, mas toda a ordem que aprisionava os homens comuns. Entre esses textos, havia O Patricídio, onde um herói georgiano chamado Koba lutava contra tiranos com armas e coragem menos. Um nome que pegaria um escudo para proteger sua nova identidade. Koba seria o apelido que Soso adotaria, um símbolo do seu despertar político e da transformação que começava a emergir. Naquele seminário, Soso não só aprendeu a língua russa e os rudimentos da teologia, mas também desenvolveu a armadura da desconfiança e a faísca da revolta. Frequentemente confinado a celas punitivas, seu comportamento desafiador se tornou conhecido, e suas convicções ideológicas o afastaram cada vez mais do caminho traçado pela Igreja. Em 1899, o seminário expulsou o jovem Soso. Não exatamente um fracasso, mas o ponto de partida para sua imersão definitiva no movimento revolucionário, onde ele encontraria seu verdadeiro propósito: não servir a Deus, mas a uma causa que mudaria o curso da história. O menino de Gori deixava para trás as paredes do seminário, mas carregava consigo o fogo da rebelião e a máscara de Koba. O revolucionário em formação, pronto para enfrentar o mundo com palavras e, futuramente, armas. Capítulo 3. O revolucionário anônimo. Após ser expulso do seminário, Stalin mergulha na clandestinidade. Um mundo de sombras, conspirações e perigos constantes. A partir do início dos anos 1900, ele se torna uma figura persistentemente invisível, mas extremamente ativa nas redes clandestinas do movimento socialista na Geórgia. E além, Stalin organizava greves, agitava multidões, liderava círculos revolucionários que publicavam panfletos ilegais e criava conexões entre operários, estudantes e soldados insatisfeitos. À sombra da polícia czarista, menos a temida Ucrânia, menos ele enfrentava prisões periódicas, fugas audaciosas e exílios remotos na Sibéria. Refúgios gélidos que ele sempre conseguia escapar. Apesar de permanecer relativamente desconhecido fora dos círculos bolcheviques, estes anos revelam os primeiros sinais de sua habilidade para manipulação e controle. Ele não era apenas um agitador, era um estrategista metódico, capaz de usar a violência, o medo e a informação para consolidar seu poder. Assaltos a arsenais, assassinatos de delatores e a organização de milícias são parte dessa face oculta. Em 1912, a sua influência cresce. É eleito para o Comitê Central do Partido Bolchevique e ganha a responsabilidade de transformar o jornal Zvezda em Pravda, menos o principal veículo propagandístico do partido. Embora mantenha sua condição de revolucionário nas sombras, Stalin assume tarefas vitais para a sobrevivência e crescimento do bolchevismo. Ao contrário de líderes que já se expunham publicamente, ele prefere os bastidores, cultivando uma rede de aliados e espiões, preparando o terreno para sua ascensão. É o período do revolucionário anônimo, cuja experiência e frieza o tornam indispensável para a revolução que está por vir. Na luta clandestina, cada prisão, cada exílio, cada fuga é um passo na construção do homem que dominará a União Soviética com mão de ferro. O menino de Gori já é uma força obscurecida pela noite, mas impossível de ignorar. Capítulo 4. O Homem de Aço, no início da década de 1910. O jovem revolucionário adotou um novo nome, Joseph Stalin, ou, em russo, Homem de Aço. Derivado da palavra stal, que significa aço, este pseudônimo simbolizava mais do que força física. Representava a determinação implacável e a rigidez com que ele pretendia moldar o destino de uma nação. A escolha do nome foi também um movimento estratégico. Até então, conhecido pelo apelido Koba, que trazia ressonâncias locais e culturais da Geórgia, Stalin buscava um nome que ecoasse poder e universalidade no contexto revolucionário russo. Homem de Aço tornou-se uma marca, uma assustadora promessa silenciosa
da personalidade dura que surgia. Durante os primeiros anos da Revolução Russa, Stalin se destacou não no fronte da publicidade, mas nos bastidores do poder. Como membro do Comitê Central do Partido Bolchevique, desempenhou papéis cruciais na organização da máquina revolucionária, na repressão aos inimigos e na consolidação do regime. Sua imagem começou a se firmar como a de um líder frio, calculista e inflexível, menos capaz de decisões violentas e impiedosas, mas também de estratégias e manipulações políticas refinadas. Na Guerra Civil e nos primeiros passos do governo soviético, Stalin emergiu como um dos pilares do poder bolchevique, almejando nada menos que o controle total. A trajetória desse homem de aço, nascido uma terra áspera, marcada por dores e provações, seria uma história de ascensão pelo autoritarismo, a transformação de um insurgente em tirano, governando pelo medo e pela força. A década que se seguiu consolidaria o seu domínio preparando-o para as tragédias e as conquistas que moldariam o século XX. Capítulo 5. O exílio na Sibéria. Em 1913, Joseph Stalin foi exilado pela última vez na vastidão gelada da Sibéria. Era um lugar desolado, um mundo onde o frio não era apenas físico, mas também o isolamento cortante para a alma. Durante quase 4 anos, Stalin enfrentou o rigorosíssimo inverno siberiano, a solidão sufocante e a desesperança que só quem vive longe do mundo conhece. O exílio em Turuhansk e outras aldeias remotas não foi um castigo simples. Foi um teste brutal de resistência. Sob o céu cinzento, entre florestas imensas e rios congelados, Stalin conviveu com a monotonia de dias que se arrastavam eternos, enquanto a revolução crescia cada vez mais distante. Mas o isolamento também foi a forja de sua personalidade de aço. Naquela clausura forçada, ele aprimorou sua capacidade de sobrevivência, refletindo sobre estratégias, fortalecendo a disciplina e cultivando seu lado implacável. O exílio o transformou em uma figura forjada na adversidade, um homem que aprenderia a controlar o medo e utiliza-lo a seu favor. Os primeiros sinais da construção da imagem do sobrevivente surgiram nesse tempo. Enquanto outros poderiam sucumbir à desesperança, Stalin manteve a chama da luta acesa, comunicando-se secretamente com o partido, organizando debates e mantendo firme a convicção de que a revolução irreversível se aproximava. Quando finalmente a Revolução de Fevereiro de 1917 rasgou o manto do antigo império, Stalin deixou a Sibéria. Um homem mudou para sempre, menos marcado pela dureza do exílio, fortalecido pela solidão e preparado para a implacável escalada que transformaria seu nome em sinônimo de poder absoluto. Capítulo 6. A Revolução de 1917. Em fevereiro de 1917, a velha ordem russa ruiu. O czar Nicolas II abdicou e o império, mergulhado em caos, abriu espaço para uma nova era. Para Joseph Stalin, o exilado siberiano, era hora de retornar. Um homem forjado no silêncio frio da Sibéria voltava ao epicentro do turbilhão político. De volta a Petrogrado, o cenário fervilhava. O Partido Bolchevique, ainda dividido internamente, buscava direcionar a revolução que abalaria o mundo. Stalin assumiu posições essenciais nos bastidores, editando o jornal Pravda e coordenando operações que mantinham o partido unido e ativo. Durante a Revolução de Outubro, porém, seu papel público direto foi limitado. Enquanto Lenin e Trotsky lideravam as investidas armadas, Stalin trabalhava nos bastidores, garantindo a segurança do partido e de seu líder, protegendo Lenin e organizando as estruturas que permitiriam aos bolcheviques consolidar o poder recém-adquirido. O novo regime soviético nasceu em meio a uma guerra civil brutal, onde Stalin começou sua escalada inabalável. Impiedoso, ele mostrou-se um administrador frio e eficaz, partícipe da formação da Cheka, a polícia secreta, que instauraria o terror vermelho contra opositores. A rivalidade política com Trotsky, inicialmente sutil, começava a delinear o ritmo da disputa pelo poder que dominaria
A década seguinte. Enquanto Trotsky brilhava como comissário da guerra e orador carismático, Stalin consolidava uma rede de lealdades, aproveitando sua experiência na organização clandestina e no controle dos aparatos partidários. A ascensão de Stalin não veio do brilho das batalhas públicas, mas do poder silencioso, metódico e implacável construído nos bastidores da Revolução. Assim, o homem que retornou da Sibéria estava pronto para transformar o destino da Rússia menos e do mundo. Para sempre. Capítulo 7. A Guerra Civil e o Terror. A Revelu. O de 1917 foi apenas o começo de uma tempestade que varreria a Rússia por anos. Enquanto os bolcheviques tentavam consolidar seu poder, uma guerra civil brutal e impiedosa eclodia. De um lado, o Exército Vermelho defendia o novo regime. Do outro, exércitos brancos formados por monarquistas, liberais e forças estrangeiras desejavam restaurar a ordem antiga. Stalin, chamado para Tsaritin em 1918, com a missão de garantir o suprimento de alimentos para os soldados e a cidade, revelou-se um comandante ardente e impiedoso. Assumiu o controle das operações militares locais, ignorando especialistas em favor de seus aliados pessoais, e comandou ofensivas que custaram inúmeras vidas, confiando mais na força bruta e no terror do que na estratégia convencional. Mas seu papel não se limitava aos campos de batalha. Stalin supervisionou a atuação da Cheka, menos a polícia política criada para eliminar os inimigos da Revolução. Ordens severas e execuções sumárias tornaram-se parte do cotidiano. Aldeias inteiras foram incendiadas, opositores presos ou mortos sem julgamento. E o medo passou a ser uma arma indispensável para a sobrevivência do regime. A guerra civil não fora apenas um conflito militar, mas uma guerra de terror, onde Stalin mostrou de forma precoce sua determinação em esmagar toda e qualquer oposição. Sua eficácia foi reconhecida, mas seu uso da violência e da repressão ultrapassava até certos líderes do partido, estabelecendo um padrão de governança marcado pela crueldade. Ao fim da guerra, os bolcheviques emergiam vitoriosos, mas a costura da nova Rússia soviética seria feita no fio da faca, entre sangue, medo e poder absoluto. Stalin, consolidado como um dos principais animais do regime, sairia desse período rigoroso pronto para se tornar o tirano que o mundo conheceria. O terror e a brutalidade da guerra civil foram os alicerces do império de aço que Stalin edificaria, deixando uma cicatriz profunda na história e na memória do século. 20 Capítulo 8. O secretário-geral, no dia 3 de abril de 1922. Joseph Stalin foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética em um momento em que sua figura ainda era discreta na política russa. Inicialmente, seu cargo parecia apenas burocrático, um papel de organizador das atividades partidárias, um trabalho pouco cobiçado, encarado por muitos como enfadonho e sem brilho político. Mas Stalin tinha outros planos. Usando com habilidade os mecanismos do centralismo democrático, ele transformou esse cargo em uma arma poderosa. Começou a manipular os nomes nas listas de nomeações, controlar o acesso à informação e montar uma rede de aliados dentro do partido. Lentamente, ele consolidava seu poder, não por discursos públicos, mas pela habilidade de decidir quem subiria e quem cairia. Enquanto outros líderes debatiam teorias e brigavam entre si, Stalin entendia que o poder real estava na organização e no controle das estruturas internas. E ele o dominava com maestria. Sua capacidade de agir nas sombras, somada a uma paciência estratégica, fez com que ele começasse a eliminar seus rivais políticos de forma silenciosa, porém eficaz. Mesmo Lenin, já enfraquecido pela doença, reconhecia a influência crescente de Stalin. Embora tenha escrito um panfleto pedindo sua substituição, alertando para o perigo que se consolidava. Esse aviso, contudo, foi ignorado. E após a morte de Lenin em 1924, Stalin aproveitou a oportunidade para eliminar seu principal oponente, Trotsky,
e se tornar o líder incontestável do partido. O cargo que parecia modesto transforma-se no epicentro do poder soviético. Stalin soube usar a burocracia para dominar a política, iniciando uma era marcada por perseguições, censuras e centralização totalitária. Assim nascia o senhor absoluto da União Soviética. Menos com astúcia, manipulação e uma determinação implacável. Capítulo 9. O rompimento com Lenin. No fim de 1922, Vladimir Lenin, já debilitado por derrames que o afastavam da vida política, ditou um documento que se tornaria um dos mais cruciais da história soviética. Seu testamento, nele, expressava uma profunda preocupação com um homem que acumulava poder, de forma avassaladora, menos Joseph Stalin. Lenin via com apreensão a crescente concentração de Stalin como secretário-geral do partido, questionando sua capacidade de manejar tal poder com cautela. No texto, Lenin descreveu Stalin como demasiado bruto e sugeriu que ele fosse substituído por alguém mais tolerante, mais leal, mais educado e mais atento aos camaradas. Além disso, o documento pintava um retrato crítico de outros líderes, mas o foco maior recaía em Stalin, cujo comportamento despertava dúvidas, até mesmo no fundador da Revolução. O testamento deveria servir como um alerta para o Partido Comunista, um chamado para impedir que Stalin consolidasse um domínio destrutivo. Mas, sob a influência da Troika, formada por Zinoviev, Kamenev e o próprio Stalin, o testamento jamais foi divulgado oficialmente na época. Bloqueados pelo medo, interesses e manipulações, enterraram o aviso de Lenin, permitindo que Stalin permanecesse em seu posto e ampliasse seu controle. Com a morte de Lenin, em janeiro de 1924, o caminho para Stalin tornou-se claro, menos a era Lenin chegava ao fim, e a de Stalin nascia com força total. O rompimento não foi apenas político, mas simbólico. A fidelidade ao ideário revolucionário cedera lugar à luta pelo poder absoluto, onde qualquer rival seria eliminado. E o silêncio imposto. Lenin partiu com suas dúvidas, mas Stalin permaneceu para construir um regime onde a lealdade era medida pela obediência cega. Um império de ferro onde o ditador definiria o passado, o presente e o futuro da União Soviética. Capítulo 10. A eliminação dos rivais. A partir da morte de Lenin, Joseph Stalin enfrentou uma batalha silenciosa, porém implacável, para consolidar seu poder absoluto. Seus principais rivais internos, Trotsky, Zinoviev e Kamenev, formavam a velha guarda bolchevique, figuras de peso, antigos aliados e visionários que agora representavam um obstáculo para seus planos. Com habilidade política e estratégias inescrupulosas, Stalin iniciou a destruição sistemática desses opositores. Trotsky foi o primeiro a ser isolado, expulso do Partido Comunista em 1927, e mais tarde, deportado da União Soviética em 1929, sendo assassinado no exílio em 1940 por um agente da polícia secreta soviética. Zinoviev e Kamenev, inicialmente aliados de Stalin na chamada Troika, romperam com ele em 1925, unindo-se a Trotsky na oposição unificada contra o stalinismo. Após derrotas políticas, ambos foram expulsos do partido, obrigados a renegar publicamente suas posições, e se tornaram sombras de seus antigos papéis. O assassinato de Sergei Kirov, em 1934, figura próxima a Stalin, serviu como pretexto para o início do Grande Expurgo, uma onda de julgamentos forjados, prisões, torturas e execuções que eliminaram centenas de antigos camaradas. Zinoviev e Kamenev foram julgados em Moscou em 1936, condenados em processos claramente manipulados e executados. Milhares de outros dirigentes e membros do partido foram perseguidos e destruídos em nome da pureza revolucionária e da lealdade absoluta. A propaganda estendida pelo regime pintava esses opositores como traidores, conspiradores e agentes do capitalismo, justificando o terror como instrumento de defesa do Estado. O medo tornou-se a alavanca
para manter a população e os quadros do partido sob controle rígido. A eliminação dos rivais consolidou Stalin como o senhor incontestável da União Soviética. Sua mão pesada derrubou qualquer adversário e impôs um silêncio aterrador, transformando a revolução que prometia igualdade em um regime absoluto de terror e submissão. Capítulo Eleben. O Grande Expurgo. Entre os anos de 1936 e 1938. A União Soviética mergulhou no que hoje conhecemos como o Grande Expurgo, menos a fase mais brutal do terror stalinista. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas foram presas, e cerca de 700 mil acabaram executadas, vítimas de uma máquina de repressão que não poupou ninguém. Antigos aliados, generais intelectuais, camponeses e cidadãos comuns considerados inimigos do povo. O assassinato de Sergei Kirov, figura política respeitada e próxima a Stalin, serviu como estopim para uma onda de processos forjados, prisões arbitrárias e execuções sumárias. Sob a acusação de conspirações, sabotagens e traições, milhares foram denunciados, muitas vezes forçando confissões sob tortura. A polícia secreta, comandada inicialmente por Nikolai Azov e posteriormente por Lavrent Beria, tornou-se o braço executor da paranoia stalinista, espantando qualquer oposição real ou imaginária. Os expurgos varreram desde altos funcionários do Partido Comunista, membros do Exército Vermelho, incluindo 13 de 15 generais de alto escalão, menos até artistas, cientistas e religiosos. Nem mesmo os próprios julgamentos eram verdadeiros tribunais. Eram espetáculos encenados para legitimar o terror. Como resultado, a sociedade soviética viveu sob um clima constante de medo e desconfiança. Vizinho e amigo podiam ser denunciados como traidores da noite para o dia. O silêncio se tornou lei, a lealdade uma máscara, e o terror, o governo invisível, que perpetuava o regime. O Grande Expurgo não apenas consolidou o poder absoluto de Stalin, mas também destruiu pontes, famílias e um país que ficou profundamente marcado pela violência institucionalizada. Foi o ápice da escuridão soviética, menos onde a sobrevivência dependia da obediência cega e do esquecimento forçado. Na Rússia soviética, a noite era longa. O medo era soberano, e o homem de aço governava com uma mão de ferro coberta de sangue. Capítulo 12. A coletivização e a fome. No final da década de 1920, Joseph Stalin lançou uma das mais drásticas transformações da União Soviética: a coletivização da agricultura. O objetivo declarado era abolir a propriedade privada das terras e concentrar a produção agrícola em grandes fazendas coletivas chamadas kolkhozes, controladas pelo Estado. Essa medida fazia parte do ambicioso primeiro plano quinquenal para modernizar rapidamente o país e financiar a industrialização acelerada. A população camponesa, que cultivava suas terras há gerações, viu-se obrigada a entregar suas propriedades, gado e ferramentas a essas fazendas coletivas, com uso frequente da força militar para reprimir qualquer resistência. Milhões de camponeses considerados kulaks, camponeses mais ricos, foram rotulados como inimigos do povo, deportados, presos ou executados. Entre os anos de 1932 e 1933, a coletivização resultou numa fome catastrófica, especialmente na Ucrânia, na região do sul da Rússia e no Cazaquistão. O Holodomor, como ficou conhecido o genocídio ucraniano, causou a morte de 3 a 7 milhões de pessoas. E no total, o número de vítimas da fome na União Soviética pode ter alcançado 11 milhões. O sofrimento das populações rurais foi imenso. Povos inteiros foram dizimados pela fome, enquanto o Estado soviético confiscava suas colheitas para alimentar as cidades e o exército. A fome severa, combinada com deserções, repressões e o desmantelamento da agricultura tradicional, trouxe um preço devastador para a modernização forçada. Ao mesmo tempo, o controle estatal sobre a agricultura tornou-se absoluto, e qualquer desvio da produção planejada era severamente punido. A política impiedosa deixou marcas profundas na sociedade soviética, menos uma cicatriz de dor, silêncio e medo, que persistiria por décadas.
A coletivização e a fome não foram apenas uma tragédia humanitária. Foram a materialização extrema do poder totalitário, onde a ambição de transformar o país a qualquer custo custou milhões de vidas e destruiu modos de vida ancestrais. Capítulo 13. O pacto com Hitler no dia 23 de agosto de 1939. Dois regimes totalitários, a União Soviética de Stalin e a Alemanha nazista de Adolf Hitler, assinaram em Moscou um acordo que chocaria o mundo, o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, um tratado secreto de não agressão. Oficialmente, os ministros das Relações Exteriores Vyacheslav Molotov e Joachim von Ribbentrop selaram um pacto de neutralidade, garantindo que nenhum dos lados atacaria o outro, nem apoiaria inimigos em caso de conflito. Mas além da superfície, um protocolo secreto delineava a divisão da Europa do Leste em esferas de influência entre as duas potências. Este acordo permitiu que Hitler invadisse a Polônia em 1º de setembro de 1939, sem receio de uma intervenção soviética, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Em contrapartida, a União Soviética avançou para anexar partes da Finlândia, dos países bálticos e da Romênia, consolidando sua influência territorial. Para Stalin, o pacto era uma medida pragmática necessária, uma pausa estratégica para ganhar tempo e fortalecer suas forças diante do inevitável conflito com o regime nazista, antevendo uma guerra futura que ele não estava preparado para enfrentar imediatamente. Este pacto, entretanto, foi um acordo cínico que chocou o mundo livre. A aliança temporária entre os dois regimes totalitários mostrava a realpolitik brutal que governava os jogos de poder naquele momento crítico da história. A traição à Polônia e o rearranjo geopolítico seguinte seriam tragédias, cujas reverberações ecoariam ao longo de todo o século XX, culminando na imensa catástrofe da Segunda Guerra Mundial. Capítulo 14. A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial trouxe para Stalin seu maior desafio e a oportunidade de consolidar seu domínio totalitário sobre a União Soviética e além. Em 1941, apesar dos repetidos avisos de uma iminente invasão alemã, seu descaso ou desconfiança permitiram que a Operação Barbarossa, o ataque surpresa de Hitler, devastasse rapidamente as defesas soviéticas. Nas primeiras semanas, o Exército Vermelho sofreu derrotas catastróficas. Moscou e Leningrado enfrentaram cercos brutais, com a população mergulhada na fome e no desespero. O custo humano da guerra foi inimaginável. Milhões de soldados e civis sucumbiram, a maior parte na União Soviética, porém, a resistência feroz e estratégica do povo soviético e do Exército Vermelho mudou o rumo da guerra. Stalin, que inicialmente interferia diretamente nas operações militares, posteriormente confiou a generais como Zhukov a condução das batalhas decisivas. A vitória na Batalha de Stalingrado em 1943 marcou o ponto de virada, derrubando o assalto nazista e iniciando uma ofensiva que levaria até Berlim e o fim do Terceiro Reich. Apesar das falhas iniciais e da brutalidade interna, a liderança de Stalin foi fundamental para a derrota do nazismo. Sua combinação de autoritarismo, mobilização total e uso maciço dos recursos do Estado garantiu a sobrevivência e eventual vitória soviética. A guerra consolidou a posição de Stalin como o senhor absoluto da União Soviética, com um território expandido e o prestígio global elevado. Seu poder nunca mais seria questionado dentro do país, e a sombra da guerra seguiria moldando a política mundial por décadas. Capítulo 15. O pós-guerra e a Guerra Fria. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética emergiu como uma das duas superpotências globais. Mas o preço pago fora colossal. Cidades destruídas, milhões de mortos e uma economia exausta buscavam reconstrução sob o olhar vigilante de Joseph Stalin. A tarefa que se impôs foi dupla: reconstruir o país rapidamente e afirmar seu domínio sobre os territórios que se estendiam pelo leste europeu. Assim nasciam as chamadas democrácias populares,
governos aliados a Moscou, que formavam o bloco socialista. A sombra soviética se estendia sobre a Europa Oriental como um véu de ferro, marcando o início da Guerra Fria. Internamente, Stalin consolidou um controle absoluto sobre a sociedade soviética, ampliando o aparato repressivo e promovendo o culto à sua personalidade. Estátuas, retratos e propagandas transformaram-no numa figura quase mítica, símbolo vivo do poder e da glória soviética. Programas rígidos de planejamento econômico, os planos quinquenais menos buscavam retomar a industrialização acelerada. Apesar das dificuldades e da escassez, que demorariam décadas para serem superadas, a cultura e a ciência foram moldadas à imagem do regime, cerceando vozes dissidentes e cultivando a ideologia oficial. No cenário internacional, a tensão entre os blocos ocidental e soviético se intensificava. Os Estados Unidos apresentavam o Plano Marshall para reconstruir a Europa Ocidental, enquanto Moscou respondia com o Comecon e a criação do Pacto de Varsóvia, consolidando alianças militares que dividiriam o mundo por quase meio século. Stalin governava uma superpotência marcada pela vigilância, pelo medo e pela ambição global. Sua mão de ferro modelava o destino de milhões, a um custo humano e moral incalculável, enquanto o mundo caminhava para o delicado equilíbrio da Guerra Fria, um conflito onde armas nucleares e ideologias se enfrentariam numa batalha silenciosa, mas constante. Capítulo 16. O fim de um ditador no dia 5 de março de 1953. Após quase 30 anos de governo implacável, Joseph Stalin morreu em sua dacha nos arredores de Moscou, vítima de uma hemorragia cerebral. Sua morte, cercada por mistérios e suspeitas, marcou o fim de uma era sangrenta e autoritária que transformou a Rússia e o mundo. Durante seus últimos anos, Stalin governou com mão de ferro, isolado, cada vez mais paranoico, cercado por um círculo pequeno e fiel de colaboradores temerosos. Sua saúde debilitada refletia o peso de uma vida vivida no comando absoluto, onde o medo era a moeda corrente. O funeral oficial reuniu líderes mundiais e aliados, mas nas sombras, a preocupação pelo futuro do regime se impunha. Quem poderia suceder o homem que governara com força total, moldando o destino de milhões e impondo um terror sem precedentes? O legado de Stalin é ambíguo e controverso. Por um lado, ele conduziu a União Soviética de um país agrário para uma potência industrial e militar, sendo crucial na derrota do nazismo. Por outro, seu governo é marcado por purgas, genocídios, fome e um sistema de opressão que custou a vida de dezenas de milhões. Perguntas permanecem sem resposta. Poderia um homem só carregar tamanho fardo e destruir tantas vidas? Como a sombra do Homem de Aço ainda influencia a Rússia moderna e o mundo contemporâneo. O fim de Stalin não encerrou as sombras que deixou, mas lançou um longo debate sobre poder, tirania e memória. Assim termina a história do ditador que dominou o século XX com brutalidade e astúcia, menos um nome que ainda ecoa entre glórias e horrores. Epílogo. O legado sombrio Joseph Stalin permanece uma das figuras mais controversas da história. Para muitos, um símbolo de vitória, de crescimento econômico e de poder nacional, que levou a União Soviética à condição de superpotência. Para outros, um monstro responsável por bilhões de sofrimentos, genocídios, fomes e um regime de terror sem precedentes. Sua trajetória nos convida a refletir sobre o preço do poder absoluto, o impacto devastador do medo imposto à sociedade e as lições que talvez ainda não aprendemos. O legado de Stalin vive em paradoxos, glórias alcançadas às custas de horrores incomensuráveis. O espectador, agora testemunha dessa história complexa, é convidado a questionar: como evitar que a história se repita? Que vigilância e memória são necessárias para que o terror não se torne norma? Afinal, o que é mais perigoso? O ditador que domina com punho de ferro ou a indiferença que permite seu surgimento? Se essa narrativa provocou inquietação, reflexão
Ou foi um convite a entender as nuances do poder e do medo? Então o convite está feito. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada pelas sombras da história, explorando os rostos e as vozes por trás dos grandes enigmas do passado. Não deixe que o silêncio do medo seja a última palavra. Este é o canal Histórias Noturnas, onde o passado não descansa e suas lições ecoam na escuridão.